Não era amor de Deus ter a tua vida para o lixo! Estás de suspeitas meras para isso! Para, partiu! Para! Pá, não existe! Olha para mim! Para! És uma doente! Para! Doente! Como é que estou descompensado, coitadinho? É que andas a dizer para bloquear as pessoas da tua vida? É que andas a dizer para não fazer isso, para não falares com o Marco? Eu passo a vida a acusar de traição! É pá, olha para ti, pá! Olha para ti, que esta olha! Eu tenho tudo por ti! Tudo, filha de vaca do eu não te perdoo, meu juro, não te perdoo! É que nunca mais pões lá em cima, vai para Para! é pá, está a merda! Para! É coisa! É um gato! Este barulho são utensílios a serem partidos. Os protagonistas são Nuno Homem de Sá, ator, 62 anos, uma das principais caras da ficção nacional, e Frederica, a sua namorada na altura, com quem participou num reality show. Esta gravação é uma das muitas provas que consta no processo de violência doméstica contra Nuno Homem de Sá. O conhecido ator está sob a alçada da justiça. Uma procuradora do Ministério Público não teve dúvidas e decidiu deduzir a acusação. Para a magistrada, a prova é clara e revela o filme de terror que a ex-namorada viveu nas suas mãos. Nesta investigação CM, revelamos algumas das provas mais chocantes. Este áudio é uma prova do terror. Há mensagens, há vídeos e há gravações, como a que vamos continuar a ouvir agora. Vais partir! Isso é que é importante! A puta nossa! Eu nunca te traí! Essa maneira é importante! É só Para! Para! Para, Nuno! Para! Eu deito tudo! Deito tudo! Sai! Sai tu! Eu deito tudo! És uma frustrada, uma falhada, meu! Tu tiveste amor na vida, agora... Acabou! São mais de 2 minutos de puro terror, copos e pratos a partir, ameaças claras e insultos repetidos. Tal como no caso da Madeira, as imagens são absolutamente fundamentais para que seja possível avançar para uma detenção. Também aqui podem ser valorizadas por um juiz em sede de julgamento áudios e também imagens captadas pela vítima. E porque a violência doméstica é uma causa de todos nós, o Investigação CM decidiu publicar estes áudios. A voz é de um dos atores mais conhecidos do nosso país. Um exemplo para muitos dos portugueses. Frederica Lima tinha acabado de chegar a casa neste dia. Tinha decidido passar um fim de semana em casa de uma amiga no Porto para poder ir a um concerto. Nuno não aceitou e à chegada as agressões verbais começaram. Frederica diz que usou o telefone para gravar, para se proteger. Como esta prova, há outras tantas. Relatórios médicos onde se fala claramente em violência doméstica. Tivemos acesso também a relatórios médicos que comprovam as mazelas, as marcas com que ficou esta vítima, e não só físicas, grande parte delas são mesmo psicológicas. Um dos relatórios diz que agora sofre de stress pós-traumático devido à violência doméstica que alegadamente sofreu. Teve pesadelos e tem ainda pesadelos muito frequentes, assim como crises de ansiedade. A investigação não tem dúvidas. A vítima ficou com sequelas, marcas profundas da violência. É um dos atores mais conhecidos do nosso país. Agora abraços com a justiça pelo crime que mais mata em Portugal, a violência doméstica. Eu traí, mas como é que eu traí, pá? Pesada de não era amor de Deus ter a tua vida para o lixo! Estás de suspeitas meras para isso! Para, partiu! Para! Pá, não existe! Olha para mim! Para! És uma doente! Para! Doente! Como é que estou descompensado, coitadinho? É que andas a dizer para bloquear as pessoas da tua vida? É que andas a dizer para não fazer isso, para não falares com o Marco? Eu passo a vida a acusar de traição! É pá, olha para ti, pá! Olha para ti, que esta
Olha, eu dei tudo por ti. Tudo, filha da vaca do eu não te perdoo, meu, juro que eu te perdoo. É que tu também as coisas em cima. Vai para Para! Para, tá, merda! Para! É coisa! É um gato! Adeus. É preciso parar a câmara ou vamos ter problema? A acusação do Ministério Público explica ao detalhe o inferno que a ex-namorada viveu às mãos de Nuno Homem de Sá. A procuradora alerta para a personalidade violenta e agressiva do ator de 63 anos. Nesta investigação CM revelamos a acusação do Ministério Público, que é bem ilustrativa do terror que a ex-namorada de Nuno Homem de Sá viveu. Segundo a magistrada, foi depois de começarem a viver juntos que começou a violência e controlo. Após começarem a coabitar, o que sucedeu em fevereiro de 2022, o arguido sempre demonstrou ser muito ciumento, controlador e possessivo com a ofendida, revelando ainda uma personalidade instável. Era normalmente depois do arguido consumir drogas que a violência escalava. O mesmo ficava com alterações de humor, ficava agressivo e iniciava discussões por qualquer contrariedade. O arguido insistia regularmente com a ofendida para a mesma consumir produtos estupefacientes, mas a mesma recusava. Atenta à recusa, o arguido ficava agressivo com a ofendida e, num tom de voz altivo e agressivo, dizia-lhe: "Se não fazes é porque não me amas, porque se me amasses fazias. Não me aceitas como sou." Eram várias as proibições que a jovem mulher tinha. Era proibida de se levantar da cama enquanto o arguido não o fizesse. Logo após começarem a viver juntos, o arguido sempre proibiu a ofendida de aceder a determinados espaços da casa e, caso a ofendida acedesse, iniciava-se uma discussão. O arguido proibia a ofendida de se levantar de noite e de manhã, nem que fosse para ir à casa de banho ou para comer, e obrigava a permanecer consigo na cama, a olhar para si, a vê-lo a dormir e sem poder mexer no telemóvel. Caso a ofendida pretendesse se levantar para ir a algum sítio, nomeadamente à casa de banho, o arguido iniciava discussões com a mesma, fazendo com que a ofendida ficasse em pânico e com receio de sair da cama sem a autorização do arguido. No documento a que o Investigação CM teve acesso, a magistrada vai mais longe e diz que Nuno Homem de Sá arremessava vários objetos em direção à companheira. O arguido atirava o que tivesse às mãos na direção da ofendida, nomeadamente chegou a atirar-lhe com almofadas, roupa, sapatos, telemóvel e dava murros na parede do quarto onde dormiam, com o intuito de intimidar a ofendida. A mulher era ainda proibida de usar o telemóvel e quando o fazia o clima era de muita violência. Um dia, a ofendida estava na cama sem fazer nada e não tinha sono, tendo por esse motivo pegado no seu telemóvel. Quando o arguido acordou e a viu, ficou irritado e agarrou no telemóvel e atirou-o contra a parede, partindo o ecrã, provocando à ofendida um prejuízo patrimonial. A ofendida ficou em pânico. A partir daí, ficou com receio de voltar a mexer no telemóvel sem autorização do arguido quando estivesse na cama com o mesmo, inibindo-se de o fazer por temer a reação do arguido. A jovem era também proibida de sair de casa, nem sequer podia ir ao lixo sozinha. Era um controlo sem medidas, um ciúme doente. Numa das situações, o arguido impediu a ofendida de levar o lixo à rua sozinha e, caso a mesma o fizesse ou referisse que o ia fazer, o arguido ficava agressivo e discutia. Numa dessas situações, em Loures, o arguido estava a cozinhar e a ofendida foi levar o lixo sem o avisar. Após se aperceber, o arguido foi atrás da vítima, proferindo as seguintes expressões: "Onde é que vais? Vais ter com alguém? Tens outro?
sabes que eu tenho traumas de abandono. Estás a fazer-me o mesmo. Estás comigo, prometeste que era para sempre e agora queres fugir. Dizes que me amas, amas é o c... O arguido tirou à força o saco do lixo e a mesma começou de imediato a chorar, por ter ficado em pânico e por ter sentido vergonha da conduta, tendo pedido desculpa. Quando falamos de violência doméstica, há um padrão que se repete. As vítimas são sempre afastadas dos seus mais próximos. Desde o início da relação, o arguido colocou entraves à ofendida em falar com a própria mãe ou com amigos da ofendida. Caso a mesma pegasse no telemóvel para ligar a alguém, o arguido dizia-lhe num tom de voz altivo e agressivo: o que é que tens para falar com essa pessoa? De certeza que essa pessoa te quer comer. A certa altura, ainda segundo a acusação, o conhecido ator disse à companheira que conseguia falar com o pai da mesma, que já tinha falecido há vários anos. Durante a relação, o arguido dizia à ofendida que conseguia falar com mortos, tendo-a convencido. O pai da vítima faleceu em 2013. O arguido disse-lhe num tom de voz sério e de desprezo que falou com o seu pai e que o mesmo lhe disse que sentia vergonha dela. Ao ouvir tal, a arguida sentiu-se humilhada e muito triste por pensar que o pai tivesse vergonha de si. A magistrada enumera vários episódios onde a jovem foi agredida. Por vezes, no decurso de discussões, o arguido encostava a cara do mesmo à ofendida. Desferia murros e pontapés, nomeadamente nas portas e paredes, e batia com as portas. Desferia encontrões, empurrava-a contra a parede e agarrava a ofendida com força pelos braços no decurso das discussões, dizendo em tom de gozo: então, estás com medo de mim? Tendo cessado tal comportamento apenas no período em que entraram num reality show. Não eram apenas arremessados objetos. Por vezes, o ator usava uma faca para intimidar a vítima. Noutro caso, atirou arroz a ferver para cima da mulher. Durante as discussões, na cozinha, o arguido ficava com uma faca na mão e no decurso da discussão, quando a ofendida dizia para o mesmo afastar a faca, este gozava com a ofendida e num tom de voz altivo dizia: mas estás com medo da faca? Achas que te vou espetar a faca? E em tom contínuo gesticulava de forma agressiva com a faca. Numa ocasião, o arguido fez um arroz e a ofendida comentou com o mesmo que o arroz estava delicioso, mas o primeiro que ele tinha feito foi o melhor de todos. O arguido ficou irritado e disse-lhe: mas estás a criticar o meu arroz? Em ato contínuo, o mesmo pegou no tacho e atirou na direção da vítima, acertando no pescoço e no peito, queimando-a. A vítima foi ainda, várias vezes, gravada sem roupa, sem o seu consentimento, e depois usou para chantagem. Epá, era tão chato se isto fosse tornado público, não era? Ias ter de emigrar, vais passar a maior vergonha da tua vida. Por tudo isto, Nuno Homem de Sá foi acusado de um crime de violência doméstica e um crime de violação de domicílio ou perturbação da vida privada. Ficou apenas com o termo de identidade e residência, mas a magistrada quer o agravamento da medida de coação. O arguido tem uma personalidade violenta, é bastante agressivo e não tem receio das consequências dos seus atos. É evidente que existe um perigo sério e grave de que o arguido dê continuidade à atividade criminosa. Existe um perigo manifesto de perturbação da ordem e da tranquilidade públicas. Não podemos deixar de salientar o fortíssimo alarme social existente, sendo fortemente recomendado prevenir, prevenir e prevenir. Ressalvando que consideramos que será necessário agravar o estatuto do arguido, nomeadamente que o proíba de se aproximar da ofendida e de a contactar diretamente. O flagelo da violência doméstica deixa as vítimas destruídas com medo de futuras agressões. A ex-namorada de Nuno Homem de Sá foi perseguida mesmo depois de ter conseguido acabar a relação.
Nesta investigação CM, analisamos este caso chocante com a ajuda do comentador Carlos Anjos, inspetor da Polícia Judiciária. Para o comentador da CMTV, todos os crimes que envolvem uma figura pública têm mais notoriedade. A ideia de que quem acompanhamos na televisão é um modelo perfeito a seguir é muitas vezes completamente desfeita. Casos todos os crimes em que a vítima ou o autor do crime, seja violência doméstica ou outra, é alguém que é uma figura pública, atinge imediatamente outra notoriedade. E isso é bom e para o mal. Nós gostamos de ver as figuras públicas a fazerem campanhas contra a violência doméstica. E depois acabamos por ver muitas dessas figuras que fizeram essas campanhas a cometer crimes de violência doméstica, o que é mau. E também é mau, porque para as pessoas que estão em casa, afinal eles não são o exemplo. As pessoas que nós vimos todos os dias na televisão, que nos entram em casa, que entram nas telenovelas, que andam do lado, deveriam ser exemplos do ponto de vista de ética e de cidadania para as pessoas que estão em casa e nós devíamos aprender comportamentos com eles. Ora, aquilo que nós somos muitas vezes confrontados é que as pessoas que nos entram em casa têm exatamente os mesmos defeitos, se não mais, do que o cidadão comum. E, portanto, este crime, o crime de que ele é acusado, tal como o do Zé Castelo Branco, como outro, tem um impacto muito maior por eles serem personalidades públicas, por estarem no espaço público. Porque, quanto à natureza do crime, é igual aos 30 mil que outros cometeram. Agora, o destes tem uma visibilidade maior e isso causa, de alguma forma, um impacto muito maior na sociedade. A violência doméstica é um flagelo no nosso país. Mata e deixa marcas profundas. Um crime que afeta tudo e todos, de qualquer sexo, idade ou condição social. A violência doméstica é o crime mais democrático em Portugal. Vai desde os mais pobres aos mais ricos, manifesta-se das mesmas formas e reagem todos da mesma forma. Eu costumo dizer que a violência doméstica é, acima de tudo, um crime de poder, em que há um que quer mandar no outro, há um que quer dominar o outro. E isso acontece nos mais pobres, acontece na classe média e acontece na classe mais alta, como acontece com pessoas com muitos estudos, com poucos estudos, pessoas que são licenciados, que são professores doutores, têm doutoramentos, como desempregados. É um crime que trata toda a gente da mesma forma e é cometido em todas as classes sociais, é interclassista. E, portanto, nesse aspecto, nós olhamos e achamos que temos essa tendência que estavas a olhar, que só os mais pobres é que têm menos maneiras, menos valores. Não, é igual em todo lado. E se nós virmos depois como normalmente as pessoas de extrato mais elevado cometem esse crime, é com muito mais requintes de malvadez do que as pessoas de extrato mais baixo. As pessoas mais pobres reagem mais à bruta. Os mais evoluídos, se quiseres, academicamente, são muito mais cerebrais na forma como cometem o crime, são muito mais civilinos e muitas vezes são muito mais monstruosos do que propriamente até a classe mais baixa. Há um ponto comum na violência. As vítimas são sempre excessivamente controladas. Porque o controle sucessivo ali do suspeito, do Nuno Mendes Sá, tinha a ver com o ciúme que ele tinha por ela. E, portanto, ele não queria que ela fosse a lado nenhum, porque ele queria que ela estivesse sempre ao pé dele. Até há passagens em que ele estava a dormir e não queria que ela se levantasse, fosse buscar o telemóvel, porque ela tinha que estar a dormir ou a olhar para ele. Nem podia ir ao lixo. Ao lado nenhum. Ela tinha que estar ali ao lado dele a olhar para ele. E, portanto, é como tu dizes, eu acho que aquele despacho de acusação é um despacho violentíssimo e a Procuradora escreve, salvo erro, no final, que faltam o resultado das perícias informáticas, mas o que lá está, a forma como há uma amiga dele que descreve o que ele queria fazer, que queria matá-la, esmagar-lhe, aquilo é aterrador. Depois, eu não consegui perceber, foi a conclusão do despacho de acusação. Não é que seja ilegal, não é perceptível, porque depois de descrever aqueles crimes daquela forma, eu acho que o Ministério Público tinha que ser mais conclusivo e mais assertivo com a proposta que fazia ao juiz de instrução. Neste caso em específico, a Procuradora foi clara e descreveu na acusação um verdadeiro filme de terror. Para o inspetor da PJ, o Ministério Público deveria ter ordenado a detenção fora de flagrante delito. O que o Ministério Público descreve ao longo de 100 páginas é um filme de terror, do pior terror que pode haver. Tendo aquilo acontecido daquela forma, aquela rapariga foi submetida a um filme de terror durante todo aquele tempo. Mas o Ministério Público vai mais longe, que já depois de estarem separados, ele manda-lhe mensagens, ou seja, persegue e diz o Ministério Público que há perigo de continuidade da atividade criminosa. É o Ministério Público que diz lá. O que eu não percebo é que o Ministério Público podia deter o Nuno Mendes Sá e apresentá-lo detido ao juiz de instrução. Porquê é que não fizeram isso? Para agravamento das medidas de coação.
E aí era consentâneo com o que escreveu. O que o Ministério Público descreve naquele relatório e que depois diz, nesse sentido achamos que devem ser agravadas as medidas de coação. E isto é bem feito, ou seja, tendo em conta o que escreveu para trás, esta é a única conclusão lógica. O que depois falha é que a acusação já saiu há uma semana ou há uma semana e meia e nós ainda estamos à espera que o juiz marque a tal diligência para analisar o processo, para ouvir o Nuno Mendes Sá e para saber se agrava ou não agrava as medidas de coação. E aquilo que, a meu ver, tendo em conta o que está escrito naquelas 100 páginas, é que o Ministério Público devia ter detido fora de flagrante delito o Nuno Mendes Sá e apresentava ao juiz dizer-lhe assim, por tudo isto que nós relatamos aqui, por continuar a haver perigo de continuação da atividade criminosa, ele deve aguardar os ulteriores atos do processo, ou em prisão domiciliária, ou em prisão... deve ser preso, em prisão preventiva. Tem que ser, e era consentâneo com aquilo que escreveu. Mesmo depois de deduzida a acusação, o ator continua a vida sem qualquer impedimento. Nem sequer foram ainda decretadas medidas que impeçam que o alegado agressor se aproxime da vítima. De facto dá, e eu tenho que ser sincero com aquilo que estás a dizer, dá aos agressores um pouco a noção, eu posso fazer o que quiser, o Nuno hoje pode ter outra namorada, pode sair com ela, pode agredir outra namorada e nós estamos a falar do primeiro caso e como já aconteceu em vários, ele já tem mais um ou mais outro e o caso, vamos supor, pode-se repetir. E, portanto, a justiça tem que ser mais consequente nestes casos com as situações. Se nós achamos, eu não sou daqueles que acham que toda a gente na violência doméstica deve ser presa, mas aqueles em que o índice, no índice de perigosidade é máximo, ou seja, há um grau grande daquilo voltar, não podemos facilitar. Porque muitas vezes este titubear das autoridades judiciárias é a diferença entre uma mulher ser morta ou não ser. Fica a sensação de impunidade. Pior, muitas vezes as vítimas pedem ajuda, apresentam queixa e fecha-se os olhos. E o pior pode mesmo acontecer. Coisa que mais me faz impressão é isso que acabas de dizer. Eu fico profundamente enraivecido quando, nos muitos casos que comentamos e que me passam pelas mãos, há uma frase que diz: ela já tinha apresentado queixa 4, 5, 10, 12 vezes. Porque fico quase mais descansado se ela nunca apresentou queixa. Pá, se nunca apresentou queixa, foi um ato. Não havia como as autoridades saberem, não é? Ajudar esta mulher. Agora, quando a vítima já apresentou tantas vezes queixa, já disse tantas vezes o que é que estava e a justiça, se isto não agiu, há aqui quase uma justiça laça que deixa acontecer isto. E, portanto, neste caso, tenho a certeza, quero acreditar que nada vai acontecer, mas estes não são bons sinais. A justiça tem que ser congruente com aquilo que propõe. Agora, resta perceber quanto tempo demorará o juiz a marcar o interrogatório. Quanto tempo é que, afinal, a vítima ficará sem qualquer proteção. A investigação CM tentou obter o contraditório com Nuno Homem de Sá e foi isto que aconteceu. A sua chamada está em espera. Por favor, Estou? Sim, quem fala? Estou sim, boa tarde. Fala Francisca Laranja, sou jornalista da CMTV. Obrigado. Eu estou-lhe a ligar. Tal como vimos, o Investigação CM tentou obter o contraditório com o ator Nuno Homem de Sá. Fomos à sua casa, mas não se mostrou disponível para falar com a equipa de reportagem. Agora, quando a contactámos, assim que percebeu que falava com uma equipa da CMTV, desligou de imediato a chamada. Aparentemente, Nuno Homem de Sá não quer dar explicações. A verdade é que a Procuradora do Ministério Público não teve dúvidas, deduziu a acusação, mas o ator não se explica. O ator não quis dar explicações, nada esclareceu e nem permitiu que falássemos. Embora não tenha falado com a CMTV, quando se conheceu o processo, Nuno Homem de Sá fez uma partilha nas redes sociais. O esforço patético, diabólico de me quererem transformar em algum género de inimigo público é a prova clara dos fraquíssimos casos ou argumentos contra mim. Sem provas não há caso. Tenho o direito ao respeito e à dignidade. E a minha família também. As provas dos outros casos estão à vista de todos. Não há necessidade de inventar. Garante que não há provas, mas revelamos agora uma delas. Mas como é que eu traí, pá? Transada no não era amor que para a tua vida para o lixo? Gosta de suspeitas meras vezes? Para! Pá, não existe! Olha para mim! Para! É para doente! Para! Doente!
Como é que estou descompensado, coitadinho? É que andas a dizer para bloquear as pessoas da tua vida? É que andas a dizer para não fazer isso, para não falares com o ato, eu passo a vida a acusar de traição! É pá, olha para ti, pá! Olha para ti, que esta olha! Eu dei tudo por ti! Tudo, filha de Mata-me, eu não te perdoo, meu chuto, não te perdoo, tá? É que também com os olhos em cima, vai para Para! é pá, dá a merda! Para! Sai, meu! Para! É coisa! É um gajo! A vida do conhecido ator foi marcada por várias polémicas. A 29 de maio, Nuno Homem de Sá foi alvo de buscas em casa. As autoridades apreenderam todos os equipamentos informáticos, alegadamente devido a esta acusação de violência doméstica. Já em 2024, outra ex-namorada com quem se relacionou por 3 meses acusou o ator de lhe ter pirateado a conta numa rede social, também para a controlar. Também nesse ano, o ator foi declarado insolvente por falta de liquidez financeira. O artista teria em dívida várias rendas, num montante que poderá ascender os 20.000 euros. Agora está a braços com a justiça e, num caso bem mais grave, está acusado de violência doméstica. Nuno Homem de Sá pouco diz, continua em festas com os amigos, não responde às nossas perguntas. Será agora em tribunal que terá a oportunidade ou não de se explicar. Para já, fica a acusação do Ministério Público, que descreve aquele que é um verdadeiro filme de terror.